Você está ouvindo Jornal da 7. Jornalismo feito pra você. Bom, está aqui nos estúdios o Tércio Bádio. Hoje a gente fala de segurança pública e um tema desta semana, Bádio, é o julgamento do policial rodoviário federal, o MUM, marcado para a próxima quinta-feira. A gente teve aí uma longa discussão desde o primeiro dia desse fato, né? Foi no final do ano de 2016. 2017. 2017. Isso. Exatamente. Não, sim, perdão, no final de 2016. 31 de dezembro de 2016. 31 de dezembro, né? Foi no último dia de rápido o tempo, né? Bom, a gente vai ter ali uma boa discussão, tanto da defesa quanto da acusação, pegando aquilo que a Polícia Civil apurou e aquilo que o Ministério Público ofereceu de denúncia, para se questionar a atuação. Eu acho que o X da questão é a atuação do policial rodoviário federal. Se ele, enquanto um conhecedor das leis, por ser um agente da segurança pública, se ele agiu ou reagiu de acordo com a lei e na medida certa. Talvez o grande debate seja esse. Bom dia. Bom dia, Antônio Marcos. Bom dia, Maicon. Com certeza o debate vai ocorrer em torno aí de se for uma abordagem policial ou uma briga de trânsito, né? Eu complemento aqui dizendo que, na verdade, assim, você usou a palavra debate, mas eu acho que tudo que não houve no caso do MUM foi debate, né? Porque ele, por ser um japonês bastante tímido, ele se optou em ficar calado desde o começo, né? E prevaleceu só uma versão, né? Que foi noticiada, até pela dificuldade da imprensa de acessá-lo, né? Ele realmente resolveu ficar recluso. Então ficou um estigma, assim, né? Tudo que se publicava a respeito no momento era a versão da acusação e de quem estava ali chocado com aquele crime. Tá. Agora, pra gente analisar a questão da ação dele. Enquanto policial rodoviário federal, ele deveria intervir naquela situação? O grande detalhe aqui, né, a gente usou a palavra crime, porque anterior à situação da abordagem, né, já existia um cometimento de crime em andamento, já comprovado, né? O empresário Adriano, ele estava dirigindo, né, com elevada quantidade de álcool no sangue, na verdade, pelos cálculos que a gente fez lá e olhando o processo, 4 vezes o suficiente para ser preso, misturado com êxtase e sertralina. Quer dizer, uma combinação bastante perigosa, medicamento psiquiátrico, álcool, êxtase. Então, assim, ele estava num estado bastante alterado. Então, existia um crime em andamento, né? O que o policial rodoviário federal fez? Entendeu? Ao observar um crime em andamento, ele fez o que o Código de Processo Penal estipula, e que não diferencia se você está de serviço ou não importa se está de uniforme, se está paisano. Você viu um crime, você tem, em tese, eu falo em tese porque nós estamos no Brasil, né? Um país bastante mulambento quando se trata de a gente separar o joio do trigo. Então você pega essa abordagem que ele realizou, ele tentou impedir que pessoas que cometem graves crimes de trânsito, né, repetisse esse episódio naquela data. Isso que era a tentativa dele ao abordar o veículo. Mas ali também, independentemente dele ser ou não policial rodoviário federal, qualquer cidadão naquela condição, é o termo que você usou, um crime em andamento, qualquer cidadão naquela situação teria, né, a prerrogativa de dar voz de prisão ao empresário. No caso dele, não é uma prerrogativa. É uma obrigação. É uma obrigação. É uma obrigação. Então, assim, ele foi cumprir essa obrigação dele, né? Houve, durante a abordagem ali, uma tentativa do empresário de passar por cima dele quando ele se posicionou para fotografar a placa. Ele vendo que a caminhonete ia embora, o empresário ia embora, ele se posicionou na frente para fotografar a placa, né? E ali ele deixaria o empresário embora, só que ele jogou a caminhonete para cima dele. Aí, reação instintiva de fração de segundos, entendeu? O que ele faz? Pula para fora, atira, entendeu? A reação dele foi atirar. Só que como que você vai acusar uma pessoa, entendeu? Como que você vai condenar uma pessoa porque ela tentou fazer a obrigação dela, ela seguiu o que a legislação manda, está comprovado que o empresário estava no cometimento de um crime, e ele joga a caminhonete para cima do policial, tentando, claro, eliminar a vida dele, é óbvio, uma caminhonete não vai, né, passar ali um carinho, né, em cima
da pessoa que está na frente. Então tudo isso a gente questiona. Agora, fazendo o outro lado da moeda. Sim. Em sendo um policial rodoviário federal acostumado a enfrentar a criminalidade, especialmente no caso dele, com a preparação que ele carregava no seu histórico, que carrega no seu histórico, de ser um exímio atirador, a reação dele não foi desproporcional? Seria desproporcional se a caminhonete não tivesse a capacidade de matar e eliminar a vida dele. Né? Aí seria desproporcional. Por exemplo, ele não poderia... Por exemplo, se fosse uma motocicleta, uma bicicleta 125 cilindradas, entendeu? Jogou pra cima dele, vai matar? Difícil, vai machucar, né? Aí você pode falar em desproporcionalidade. Mas uma caminhonete, qual a dúvida, né? De que essa caminhonete vai eliminar a vida dele? E era um dos dois que teria que reagir. Pela habilidade dele, não seria mais prudente um tiro de advertência, um tiro não letal? É essa a minha pergunta. Não existe nenhum tipo de preparação, e não está em nenhum dos manuais das polícias, tiro de advertência. Quando um policial atira... Inclusive, isso é vedado pela legislação. Você dá um tiro de advertência, é vedado. Você é desestimulado a esse tipo de procedimento. Embora em algumas situações de muita tensão, né, a gente sabe que isso acaba sendo usado, por exemplo, um bloqueio sem terra, às vezes, para causar alguma intimidação, mas não é o correto. Isso não tem previsão. Né? Então, assim, todo o treinamento que se faz enquanto policial é feito só com um objetivo, que é atingir o peito e aí você atinge a nota máxima, que é 5, né? Do seu treinamento você faz com esse objetivo, que é eliminar a vida da pessoa, entendeu? A gente fala, na verdade, usa outro termo, que é interromper, entendeu? O trajeto do agressor, ou interromper a ação do agressor. É esse que é o objetivo do treinamento policial. A gente não trata de matar, a gente não tem essa de atirar na perna, não existe treinamento para atirar em pneu, entendeu? Então ele fez o que ele foi treinado, ele seguiu um protocolo que ele foi treinado, a abordagem que o Código de Processo Penal prescreve e, em seguida, uma reação proporcional à agressão de uma caminhonete passando em cima de você. E existe um fato antes, né, de acontecer esse fato final, né, e depois do início, que é o fato do Ricardo Mole acho que ele ligou para a PM, né? Para tentar solucionar esse caso. Exato. E essa ligação, esse fato aí pode ser muito importante também nesse julgamento. Sim, e o que ele fala na gravação? Eu tô brigando com uma pessoa aqui, tem um cara que quer me agredir. Não é isso que ele fala o seguinte, tem um cidadão aqui que está embriagado. É essa informação que ele passa para a Polícia Militar. Né? Não é assim, eu tô com um problema aqui, entendeu? Tem um cara brigando, eu tô de cabeça quente, ele quer me matar. Não teve isso. Era uma abordagem policial. Ele fala, eu preciso de um bafômetro, eu preciso de uma abordagem da viatura da PM. A PM chega, infelizmente, demora um pouco. Talvez tivesse sido um pouquinho antes ali, a gente até tivesse uma situação diferente, mas enfim, não vou entrar nas limitações que eu sei que como policial a gente sabe das limitações que a gente tem para atender o cidadão. Mas o fato é que não foi tão ágil o atendimento e o embate acabou acontecendo dessa forma. Tá, agora uma outra situação. Não é a primeira vez que acontece aqui em Campo Grande de um policial parar para atender uma situação nas ruas e há uma consequência por causa disso. Depois desse fato do MUM, a gente teve uma outra situação de, salvo engano, acho que era até um policial rodoviário federal que identificou uma situação de embriaguez ao volante, parou para tentar conter aquela situação. Era um acidente de moto. Isso, e foi agredido por pessoas ligadas àquela pessoa que estava acidentada. Sim, esse caso, olha só como é que às vezes a situação vai para 2 pesos, 2 medidas. Nessa, o policial parou para atender a ocorrência de uma moto caída. E o condutor já imediatamente recusou que chamasse a PM, não queria ajuda, porque possivelmente ele estava com problemas na documentação. Alguns amigos dele de cachaça ali chegaram com outras motocicletas e viram o que estava acontecendo e aí se incomodaram com aquele acionamento que o PRF estava fazendo, né, para dar andamento àquela ocorrência ali do acidente, onde existia a garupa ali, uma senhorita ali estava ferida, enfim, precisava dar andamento àquilo. E aí todo mundo se opôs, começou a briga, o policial rodoviário sacou a arma, só que a arma falhou. Ele disparou para um dos agressores, só que a arma falhou, entendeu? E aí o que aconteceu? Ele tomou a surra do pessoal, porque eram 5, 6. Usou a arma para dar coronhada e tal, mas virou um entreveiro, né? Mas aí o que aconteceu? O delegado reconheceu, entendeu? O mesmo delegado, inclusive, ele reconheceu que naquele caso ali o PRF estava certo, ele estava fazendo uma abordagem policial, entendeu? Quer dizer
que é assim, se você Se ele tivesse atirado e tivesse matado ele atirou. alguém... Não, então, mas se a arma efetivamente tivesse funcionado e matado alguém, de repente poderia ter dado um... Aí já estaria na situação do mundo, entendeu? Não, matou uma pessoa que estava ali, era só um acidente. Então a gente tem que fazer, enquanto sociedade, nós temos que fazer uma escolha. A gente quer realmente que essas situações sejam interrompidas, porque o julgamento do Moon, se ele condenado, é muito simples. Você está mandando um recado para a sociedade, ó, seguinte, policial de folga, se tiver uma presepada no trânsito aí, entendeu? Passa reto, deixa pra lá, entendeu? Se for pra matar alguém, mata, aí essa pessoa responde. Nós entramos na sociedade da barbárie, né? Em que nada pode ser interrompido, um crime, você tem que chamar na formalidade a polícia militar ou a polícia competente, ali a PRF, pra sair, fazer um deslocamento, que às vezes está em outra ocorrência, a gente sabe que não tem viatura para todo mundo, entendeu? Perdendo aquela mão de obra que está ali disponível, vendo aquela situação de flagrante. Porque o policial, ele é policial em qualquer situação do dia. Ele é policial 24 horas, ele só não é nas férias. Só nas férias que ele está eximido dessa situação. Mas na folga não existe, entendeu? Tanto é que a gente nunca entra nesse mérito da questão de se ele estava em serviço ou não, se a apuração, por exemplo, é a conduta dele para efeito de corregedoria. Não importa se ele saiu de plantão, se ele não saiu, é sempre policial. Tá certo. Bom, o julgamento do Moon está previsto para quinta-feira. Quinta-feira, já com uma perspectiva assim, diferente dessa vez, né? Porque o Moon até concedeu uma entrevista para o site G1, né? Ele concedeu uma entrevista lá em caráter exclusivo para o site G1, contou a versão dele pela primeira vez, né? E a gente espera, né? Esse julgamento imparcial e análise de todos esses fatores durante pelo Conselho de Sentença, né? Para que realmente o Moon seja absolvido. Caso contrário, como eu falei, a gente vai estar mandando um recado para a sociedade, ó, não mexe com quem está errado, entendeu? Deixa quieto, deixa fluir, e aí depois essa pessoa responde depois. Bom, é isso que tem como característica marcante esse julgamento, né? Porque ele pode repercutir na reação dos policiais numa situação futura. Sim, já está, eu diria. Antes do julgamento já está. Muitos colegas hoje já estão muito mais, né, receosos de enfrentar esse tipo de situação, devido a toda a repercussão que teve esse caso. Tá certo, Bádio. Semana que vem você volta, né? Estamos aí, terça-feira que vem. Obrigado aí, Antônio. Obrigado, Michael.